Jovem torcedor são paulino, você faz parte da geração que ouve os mais velhos dizerem: você torce para o maior clube do Brasil, o clube que nasceu jogando futebol bonito, que tem times históricos que dominavam os adversários. Por que isso é tão diferente das suas comemorações, hein? Meu nome é Matheus, eu sou da arquibancada clubista e hoje eu vou explicar o porquê que o São Paulo não ganha mais títulos. Absolutamente todos os 11 grandes clubes do Brasil, exceto São Paulo, já passaram por esse período de 8 anos sem conquistas. Uns, inclusive, até ficaram 20 anos sem ganhar absolutamente nada. É completamente comum isso acontecer. O São Paulo se apequena por ficar tanto tempo sem ganhar um título? Sim, a instituição se apequena por causa disso. Absolutamente todos os clubes do Brasil estão à margem de diretorias conturbadas, e nem sempre essas diretorias irresponsáveis são frutos de falta de títulos. O Cruzeiro é um exemplo de multicampeão e rebaixado para a segunda divisão, com dívidas milionárias. Bom, depois desse preâmbulo todo que eu fiz absolutamente à toa, porque ninguém quer saber se é normal ou não, que é uma solução prática e rápida, e se houvesse uma solução prática e rápida, alguém já teria resolvido o problema do São Paulo. Não é fácil o problema de São Paulo, mas passam por alguns pontos. As principais reclamações, elas passam principalmente pelas derrotas que o São Paulo tem frequentemente para times pequenos dentro do Morumbi. Ponte Preta, São Caetano, Goiás, Brasiliense, são 4 derrotas que o São Paulo teve no mesmo ano. Porque nenhum torcedor são paulino lembra dessas derrotas? Porque foi no ano da Libertadores e do Campeonato Mundial. Então é muito difícil você enxergar essas pequenas derrotas em meio a troféus. Quando os troféus somem, tudo tá um lixo. Tudo não funciona. O CNPJ tem que ser cancelado. Daquela soberania criada há alguns anos atrás. São Paulo é o soberano, São Paulo é o grandão, o bicho papão. E o torcedor são paulino está aprendendo na pele a apanhar como todos os outros apanharam. Às vezes de maneira até pior. É óbvio que a cobrança tem que existir. Eu odeio esse papo de país das maravilhas, tá ligado? De dizer que é normal e já era. A cobrança tem que ser constante, mas na direção correta. Se o problema é o Leco, como eu acredito que seja o Leco não faz uma boa gestão, você não vai conseguir tirar ele de um dia pra noite. A não ser que você cometa um crime tirando ele de lá. Mas você não vai conseguir. Então, o que o São Paulo precisa fazer na prática? O problema grande dessa diretoria é porque nos últimos anos ela usa muito mal os jogadores da base. É uma das melhores, maiores bases do Brasil. Revela muita gente boa, muita gente de qualidade. O São Paulo vende muito, só que esse é o problema. É quitar as dívidas o quanto mais rápido com os jogadores da base. Isso tá errado. Tem que fazer dinheiro com esses garotos, mas a médio e longo prazo, deixando eles criarem uma identificação. É assim que eu acabei de resumir como que nasce um ídolo. Como que nasce um ídolo das categorias de base. É deixando ele um tempo lá, deixando ele apanhar, deixando ele desenvolver e deixando ele criar a cara do São Paulo. Isso é um problema da diretoria porque de 2010 para cá o São Paulo revelou muita gente boa. O Lucas foi o melhor dele, ele conseguiu ainda ganhar um título, mas poderiam ter vindo vários outros Lucas no lugar dele. Poderia ter muitos outros jogadores a serem melhor aproveitados. E quando o São Paulo fez essa boa grana, esse é o ano mais promissor do São Paulo. Esse é o ano que o São Paulo demonstra o melhor futebol dos últimos anos. É o São Paulo que eu acredito que joga um futebol melhor daquele futebol que foi vice-campeão brasileiro de 2014. É um futebol mais convincente, na minha opinião. É óbvio que você tem alguns erros, como por exemplo o Daniel Alves jogando no meio. Tudo bem que ele ganha 1,5 milhão, não importa. Ele foi o melhor jogador do mundo jogando numa posição. Quando ele chega no São Paulo, ele muda dessa posição e o jogador que tá na posição dele, que é a lateral, não joga absolutamente nada. O Ronfran é um lateral fraco. É trabalho do Diniz montar um time onde tem uma cobertura para o Daniel Alves, onde o Daniel Alves possa ser mais uma opção do ataque. E isso é outro problema do Diniz, as opções de ataque. A falta de coragem, a falta de cunhão de chegar lá na frente e conseguir dar aquele passe em profundidade. A posse de bola é prioridade. Os gols não saem a rodo no São Paulo. Com tempo e paciência para o Diniz trabalhar, ele vai resolver esse problema. E a médio e longo prazo o São Paulo vai voltar a ganhar títulos. Não a rodo como conquistava anteriormente, porque o futebol está muito mais competitivo. Mas o São Paulo vai voltar a vencer. Esse foi o vídeo de análise do São Paulo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha e deixe seu feedback nos comentários. Se inscreva no canal. Um abraço.